Bom, nós paramos aqui na página 4, não é isso? E vamos para a segunda aula. Agora nós vamos para a página 5. Lápis na mão. A tia Ramile vai explicar o que vocês vão fazer. E depois da live, vocês vão fazer essa atividade. Tá bom? Tia. Ô, tia, Oi. não tem aquela hora que tava parecendo pra você que eu era o organizador? Tá. Sobre questão de organizador, já tá tudo ok, tá? Vamos focar um pouco na aula para a gente Eu terminar, porque tava daqui a pouco conectando. tem a aula da professora Fabiana, tá bom? Vamos. Eu tava conectando o áudio e não tinha como desligar Ok, eu o entendi, por isso que eu desativei microfone. você, tá bom? Então, vamos lá. Deixa a tia Ramile achar aqui de quem é o microfone que está atrapalhando a tia Ramile da aula. Achei. Então, vamos para a página 5. Página 5. Tia Ramile vai explicar a apostila de matemática, volume 3, página 5. Tia Ramile vai explicar e vocês vão fazer depois da live. Eu vou explicar o que vocês vão fazer, tá bom? Número 1. Observe nos ábacos a posição da argola e complete cada frase com o número representado. Depois, recorte da aba as peças do material dourado e colhe-as ao lado dos ábacos correspondentes. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar esse ábaco, vão observar onde tem argola, qual é a posição da haste que está a argola. Então, aqui eu tenho uma argola na unidade de milhar. Na centena eu não tenho, na dezena eu não tenho, na unidade eu não tenho. Então, mas eu tenho um número aqui. Esse número aqui, que número é esse? Pensa aí com vocês. Letra A. Uma argola na haste da unidade de milhar indica o número. Então, eu vou pedir aqui um participante para mim falar que número indica apenas uma haste da unidade de milhar. Então, eu vou pedir aqui para Lívia dos Santos. Gostaria de responder, Lívia? Que número é esse? Apenas uma argola na unidade de milhar. Lívia dos Santos. 1000. Isso mesmo, é o número 1000. Então, ela já achou que número é esse. Aqui é o número 1000. Então, o que vocês vão fazer? Uma argola na haste da unidade de milhar indica o número 1000. Olha aqui, ó. Vocês vão colocar o número 1000 ou pode escrever 1000, tá? E embaixo aqui da apostila de vocês, nós temos aqui algumas peças do material dourado. Essas peças vocês vão recortar, né? O que está pedindo, depois recorte da aba, as peças do material dourado e colhe-as ao lado dos ábacos correspondentes. Então, no caso aqui é o número 1000. Então, vocês vão colar aí o quê? O cubo grande, não é isso? Porque nesse cubo grande aqui, nós temos 1000 unidades. Então, nós temos aí uma unidade de milhar. Na letra B, aqui, ó, letra B. Uma argola na haste da centena representa o número. Vou escolher aqui um participante para me informar. Brian, que número representa essa argola aí na haste da centena? Gostaria de falar? Sim. 100. Parabéns, Brian. Isso mesmo. Então, uma argola na haste da centena representa o número 100. E aí, vocês vão procurar depois, aqui no material dourado aqui, qual peça, né? Qual peça dessas daqui representa a centena, né? Uma placa dessa. Uma placa representa o número 100, porque dentro dessa placa eu tenho aqui 100 unidades. Continuando. Uma argola na haste da dezena representa o número. Carlos Eduardo, gostaria de responder?
Carlos Eduardo, gostaria de responder essa, Carlos? Eduardo. Que número representa uma argola na ordem da dezena? Apenas uma. Fala para tia. Tia, eu sei. Na ordem da dezena. Eu tenho uma argola na ordem da dezena. Isso mesmo. Obrigada, Carlos Eduardo. Então, na ordem da dezena, eu tenho uma argola, então eu tenho uma dezena. Uma dezena é igual ao número 10. Então, em uma dezena, eu tenho 10 unidades. Então, aqui, novamente, vocês vão procurar qual é o material dourado, qual é a peça de material dourado que representa o número 10. Então, uma barrinha dessa, nessa uma barrinha eu tenho 10 unidades. Então, é essa barrinha que vocês devem colar aí. Na letra D, diz assim: uma argola na haste da unidade é igual a que número? Vou perguntar aqui um participante. Bruno Sampaio. Fala para ti, gostaria de responder, Bruno Sampaio? Sim. Fala para tia. O número 1. Muito bem, obrigada. Então, uma argola na haste da unidade é igual ao número 1. Então, aqui eu tenho uma unidade. Então, vocês vão recortar e vão colar aí uma unidade. Agora, nós vamos para a página 6. Só que antes da página 6, de responder aqui, de colocar as respostas, tem uma perguntinha aqui, né? A tia Ramile vai fazer essa perguntinha e vai mostrar lá no ábaco da página 5. Qual é o maior número que podemos representar em um ábaco de 4 hastes? De 4 hastes. Então, vamos lá, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui nesse ábaco, tá vendo aqui? É um ábaco com 4 hastes. E aí, cada haste desse aqui, cada haste, cada pauzinho aí, quantas argolas você pode colocar? Então, eu posso colocar na argola da unidade até 9 argolas. Na haste da dezena, eu posso colocar até 9 argolas. E também assim na haste da centena e também na haste da unidade milhar. Se eu colocar a quantidade que pode ser colocada, que é 9 em cada haste, qual número eu formo? Pensando bem, olha só, lembra que na matemática, não é isso? O sistema é o quê? Decimal. A gente pode colocar até 9, nunca 10. E como nunca 10, cada haste pode chegar a ter até 9 argolas. Então, se eu colocar no limite aí 9 na unidade milhar, 9 argolas na centena, 9 argolas na dezena, 9 argolas na unidade, que número eu formo? Então, eu vou perguntar aqui um participante. Davi Bacelar, gostaria de responder, Davi Bacelar? Que número que eu formo? Se eu colocar 9. Que número? 9.999. Muito bem. A gente pode formar um número. Qual é o maior número que podemos representar em um ábaco de 4 hastes? Então, nós podemos formar o número que Davi falou. Obrigada, Davi. 9.999, tá? Então, com material dourado, representamos esse número usando cubos grandes. Então, ó, nós vamos precisar de 9 cubos grandes, 9 placas, 9 barrinhas e 9 cubinhos, tá? Que vai formar o número 9.999. Ainda na página... Ah, tá. Alguém tá com dúvida nessa página? Ou na outra, ficou com dúvida? Levanta a mãozinha para a tia Ramile poder tirar as dúvidas. Quem não está com dúvida, está com a mão levantada, desativa a mãozinha para dar oportunidade para quem realmente está com dúvida. Então, eu vou começar aqui as perguntas. Davi Siqueira, qual é a sua dúvida?
Não, tia, que eu esqueci a mãozinha levantada. Isso, então só desativar, amor. Obrigada. Laís, qual é a sua dúvida? Tia, mas a gente colocar 9.999 no lado, não vai formar um número quase 10.000? Quase, né? Isso. Quase 10.000, mas ainda não chegou, tá bom? Mas para formar 10.000 ia ter que colocar 10, aí não pode. Para formar 10.000, o que que vai ter que acrescentar uma argola aonde? Vai ter que No acrescentar milhar. isso. Então, não na unidade milhar, nós vamos ter que fazer trocas. Por exemplo, nós vamos ter que acrescentar uma argola na unidade para poder fazer a troca na dezena. E aí, ir fazendo as trocas necessárias, tá? Agora, Helena, qual é a sua dúvida, Helena? A minha dúvida é aqui no 4. O que significa dizer que o Rio Amazonas é o mais. Você entendeu o que eu falei? Porque aqui, ó, que eu não entendi. Ah, tá. O Na que significa a palavra extenso? A palavra extenso, Helena, significa que é o maior rio em comprimento, tá? No caso do tamanho em comprimento. Então, o rio Amazonas é o que tem maior comprimento, tá? Mas Se você está aqui, com dúvida tia, de responder, às 4 horas a tia Ramile vai colocar a correção lá e você pode tirar suas dúvidas. mas aqui, tia, tem esse negocinho desse daqui que tem o registrinho, as que pra gente ver. É um negocinho que é pra ver aqui, ó. Aqui aonde, Helena? Esse negocinho aqui, ó. Para localizar a Então, capital de São Paulo. a minha mãe não tem, porque quebrou o celular dela, ela tá usando o meu. Ah, tá. O QR Code. Ah, tá. É. Entendi. Tá. Precisa muito dele? Não, não tem tanta necessidade, não. Mas você tendo a oportunidade, você pode entrar com o QR Code, tá bom? Ah, tá. Matheus Obrigada. Francisco, qual é a sua dúvida? Onde está o rio Amazonas, na página 4. Sim, qual é a dúvida com relação ao Rio Amazonas? Onde que ele fica aqui no mapa do Brasil. Ah, tá. Tia Ramile, ele nasce aí no Peru. Então, encontra aí no Peru. E aí você vai ver. Tá aí uma listrinha. Se você for olhar aí, Arthur não, Matheus, na legenda, você vai ver que tem algumas linhas na legenda. E a linha que está pintada de azul é aonde o rio Amazonas passa, tá? Essa linha aí é onde o rio Amazonas passa. Então, você vai procurar a linha azul e vai procurar o Peru. Achando o Peru, você vai encontrar de onde o rio nasce até onde ele deságua, tá bom? Agora, Fabiana Welter, qual a sua dúvida? Pode ter abacos assim, com tipo 8 negocinhos da unidade de dezena, assim, pode ter 8? Deixa eu entender o que você está falando. Se a gente pode colocar 8 argolas na unidade. Ô, tia, que Ah, página que é? Não, eu. essa dúvida, Fabiana? O abaco que tá aqui não é de 4A. Ah, Então, isso. eu quero saber se pode colocar 8 Aster. Ah, você Se for pode de 8, colocar? Ah, tá. Agora eu tô entendendo. Sim, porque tem números depois, né? De 1.000, não é isso? Tem outras ordens também, tá bom? Rafael Zambaldi. Rafael Zambaldi, qual é a sua dúvida? Eu não quero ver sem querer. Ah, tá bom. Sofia Couto, qual é a sua dúvida, Sofia?
tia, é que eu não tenho dúvida, é que tá travando muito. Talvez a internet. Miguel, qual é a sua dúvida, Miguel? Tá com a mão levantada? Miguel, qual é a sua dúvida? Miguel, qual é a dúvida? Levantou sem querer a mãozinha? Então, ó, Matheus, Fabiana Tia, Oi, tia, oi, Miguel Bessa. você tá chamando de Miguel? Miguel Bessa ou outro? Porque meu O seu, Miguel, tem o sobrenome. O outro Miguel aqui não tem o sobrenome. Então, por isso que eu só falei Miguel, tá bom? Tá. Por isso que é importante colocar o sobrenome. Tem um aqui que só está Miguel. E aí, coloca o sobrenome depois, tá bom? Tia, Miguel Ângelo. Sim. Aí, Miguel, quando você puder, você coloca seu nome aí, tá? Seu sobrenome. Aí, se por acaso você levantou a mãozinha do nada, é só desativar. Vou continuar. Vamos ainda na página 6. Vou explicar novamente, vou explicar, né, essa atividade que vocês vão fazer depois da live, tá? Então, escreva os números que estão representados nos ábacos abaixo. Então, vocês vão olhar aqui. Esse ábaco aqui é um ábaco de 4 hastes. E aí, vocês vão olhar que número que eles estão formando. Então, por exemplo, aqui, ó. Nesse ábaco, eu tenho essas argolas aqui. Então, vocês vão contar as argolas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 argolas na unidade. Então, já sei que esse número termina com 5, não é isso? Então, vocês vão olhar mais 5 argolas na dezena, 55, né? Mais 4 argolas na centena, 455. E aqui na unidade milhar, eu tenho 5 argolas. Então, eu tenho um número composto por um número composto 5.455, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o número 5.455 e é escrita com palavras. Então, como que escreve o número 5.455? Então, vocês vão escrever aqui com palavras, tá? 5.455, tá? Então, da mesma forma, vocês vão fazer com os outros, tá? Alguma dúvida até agora? Levanta a mão. Quem está com dúvida com relação a essa atividade que a tia Ramília explicou. O que que vocês vão fazer? Vocês vão olhar que número cada ábaco aqui está representando, escrever ele em forma, né, de número e depois escrever esse número em forma de palavra ou por extenso, né? Então, aqui o número 5.455. Esse número aqui está sendo representado nesse ábaco. Esse número aqui, eu escrevi ele com palavras. 5.455. Alguém está com dúvida com o que vai fazer nessa atividade? Levanta a mãozinha. Então, eu preciso que vocês contem as argolas, que vocês formem os números aí. Isaac, qual é a sua dúvida? Porque o meu tá bugando e de pessoa com o microfone ligado. Ah, tá bom. Então, gente, ó, a dúvida com relação ao que vocês vão fazer, porque vocês vão fazer essa atividade depois da live. Então, vocês vão contar a quantidade de argolas em cada ordem, tá? Desativa seu microfone, por favor. Eu falei que tinha pessoa com o microfone ligado. Desativa o seu também, Isaac, meu jardim. Obrigada. Ele tá. Só um minutinho, deixa eu desativar o da Manu aqui, para ela conseguir. Bom, então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão olhar o ábaco, vão ver
que número ele está representando, escrever esse número com desenhos de números e depois escrever esse número com palavras, tá? Então, vamos para o próximo. Você Aqui, ó, ainda na página 6. Número 3. Como a extensão de um rio é muito grande, usamos a unidade de medida quilômetro para representá-lo. O símbolo de quilômetro é km, minúsculo. A palavra quilo significa 1000. Em 1 quilômetro, há 1000 metros. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Letra A. Você sabe ler o número que representa a extensão do rio Amazonas? Escreva com palavras. Então, aqui eu coloquei aqui, ó. Lá no início, né, da apostila, tem brincando com os números. Você sabe qual é o rio mais extenso do mundo? É o rio Amazonas, localizado na região norte do Brasil. Ele tem 6.992 quilômetros de extensão, desde a sua nascente no Peru até sua foz no Oceano Atlântico. E a letrinha aqui está falando assim, ó. Você sabe ler o número que representa a extensão do rio Amazonas? Escreva com palavras. Então, vocês vão escrever esse número aqui, ó. 6.992 com palavras, tá? Então, aqui a tia Ramile colocou, ó. Escreva-o com palavras. 6.992, tá? Então, vamos aqui às dúvidas. Alguém está com dúvida? Levanta a mão. Oi, tia Ramile. As dúvidas. Aqui, Hugo Martins, qual é a sua dúvida, Hugo Martins? Não, uma dúvida muito eco. Ah, tá dando eco? É porque tem alguns colegas que estão com o microfone liga e desliga. Liga, depois desliga. Isso pode ocorrer que dá eco. Outra coisa que pode dar eco é se tiver televisão, aparelhos ligados perto do seu computador, do seu celular. Às vezes você está com o celular e está andando pela casa, pode dar eco também, tá? Mais alguém está com dúvida com relação à atividade? Helena, qual é a sua dúvida? Tia, não era dúvida, não. É porque depois da aula, eu posso tocar um piano de jogo? Não entendi. Quando estiver bem no final, eu posso tocar um piano que me ensinam jogando piano. Só um minutinho. Depois a gente vê isso, tá, Helena? Só um minutinho. Então, mais alguém está com dúvida com relação ao que foi explicado, porque vocês vão fazer agora, depois da live? Ninguém está com dúvida? Então, não quero que ninguém saia, tá? Mas com relação ao que nós temos proposto para vocês em matemática, no caso, a aula agora de matemática terminou. Por quê? Porque ninguém tem dúvida com relação a isso, mas eu não quero ninguém saindo ainda, tá?